McDonald's abriu na Itália deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não. Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers. Tique. Toque. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah, não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não. Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers. Tique. Toque. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah, não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não. Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers. Tique. Toque. Eu amo aquela marca, Adadas. Ah, não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas e ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38 o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois o copo de coca já tava borbulhando.
borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas e muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Forte Game e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno de só 800 habitantes e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft e finalmente pediu desculpas pra cidade de Forte Gay. Crianças que foram punidas por falar a verdade. Esse menino foi jogar Xbox um dia e descobriu que a sua conta tinha sido banida. Isso porque ele tinha colocado a sua localização como Forte Gay e consideraram isso ofensivo. Só que esse realmente era o nome da cidade dele. Ele tentou explicar, dizendo que era um povoado pequeno de só 800 habitantes e que o nome realmente era esse. Mas continuaram achando que era mentira e disseram que se ele insistisse, excluiriam a conta dele permanentemente. Aí ele foi na prefeitura e o prefeito, junto com o resto dos habitantes, foram até a TV pra reclamar com a Microsoft e finalmente pediu desculpas pra cidade de Forte Gay. Crianças que foram presas por motivos bizarros. Esse menino levou pra escola um relógio caseiro que fez pra mostrar pro professor, mas assim que ele abriu a caixa, chamaram a polícia e ele foi preso. Isso porque confundiram um relógio com uma bomba. Outra menina não queria sair pro recreio e pra resolver, a professora chamou a polícia, que também não convenceu ela de sair. Aí ela foi algemada e colocada num campo
camburão. Disseram pra essa menina que ela tava fedendo, então ela espirrou um pouco de perfume no pulso. A professora não gostou e chamou a diretora, que chamou a polícia e prendeu a menina por desobediência. Eu posso estar errada, mas a polícia não devia estar, sei lá, prendendo assaltante? Crianças que foram presas por motivos bizarros. Esse menino levou pra escola um relógio caseiro que fez pra mostrar pro professor, mas assim que ele abriu a caixa, chamaram a polícia e ele foi preso. Isso porque confundiram um relógio com uma bomba. Outra menina não queria sair pro recreio e pra resolver, a professora chamou a polícia, que também não convenceu ela de sair. Aí ela foi algemada e colocada num camburão. Disseram pra essa menina que ela tava fedendo, então ela espirrou um pouco de perfume no pulso. A professora não gostou e chamou a diretora, que chamou a polícia e prendeu a menina por desobediência. Eu posso estar errada, mas a polícia não devia estar, sei lá, prendendo assaltante? Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio. Esse professor se vingou do melhor jeito. 3 alunos não tinham estudado pra prova e tiveram uma ideia. Se sujaram de óleo e gasolina e chegaram atrasados depois que a prova terminou, falando que o seu carro tinha quebrado. O professor acreditou e disse que eles podiam fazer a prova dali 3 dias. Eles usaram esse tempo pra estudar e chegaram muito preparados. Só que no dia, os 3 alunos ficaram em salas separadas. E quando viram a prova, ela só tinha 3 perguntas. Qual era a marca do carro? Qual era a cor do carro? E qual peça dele quebrou? E se a resposta dos 3 fosse diferente, eles tirariam 0. O professor é um gênio.